A ansiedade está acabando com a sua vida e você nem está percebendo. Vem comigo nesse vídeo e confira a palavra que o Senhor tem colocado em meu coração. A palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 33, vai nos dizer o seguinte: Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, nessa mensagem eu quero dividir ela em dois pontos para falar ao seu coração. O primeiro ponto é que existem pessoas que estão preocupadas e por causa dessa preocupação elas estão se tornando pessoas ansiosas. Mas como que nós encaramos essa preocupação? Que preocupações são essas que a palavra ela vai nos dizer e que Jesus está falando aqui? Aqui Jesus está falando sobre buscar o seu reino em primeiro lugar. E perceba que ele vai falar e todas essas demais coisas, elas nos seriam acrescentadas. Perceba que nesse contexto aqui do capítulo 6, Jesus está falando sobre as preocupações da vida. Está falando sobre comida, ali está falando sobre vestimentas, sobre todas as coisas que são necessárias para as nossas vidas. Para nós termos uma vida, o mínimo, se é que assim podemos dizer. Jesus está falando o mínimo aqui: comida, roupa, a nossa moradia, a nossa casa. E Jesus está falando aqui que essas coisas, elas nos seriam acrescentadas. Mas se primeiro a gente buscasse o seu reino em primeiro lugar. Perceba que aqui Jesus ele está nos dando uma condição. Ele está nos mostrando que o reino, o evangelho, os céus, a presença do Senhor, ela deve ser tratada como uma prioridade. E perceba que essas demais coisas, elas vão sendo acrescentadas conforme nós vivermos essa busca em primeiro lugar. O que acontece sobre a preocupação? Quando nós nos preocupamos com essas coisas que são coisas normais nas nossas vidas, nós estamos trocando a prioridade. Nós estamos deixando o reino, a presença em segundo plano e colocando as demais em primeiro. A questão é que Jesus está mostrando aqui é que o Senhor sabe daquilo que nós precisamos. O Senhor sabe daquilo que você precisa. O Senhor sabe das suas necessidades. Ele entende, ele sabe que você precisa comer, que você precisa de uma vestimenta, que você precisa da sua moradia. Então, quando nós nos preocupamos com essas coisas, nós estamos trocando a presença do Senhor. Nós não estamos confiando no seu poder, nos seus cuidados. É como se nós estivéssemos dando um tapa na cara do Senhor, falando: o Senhor não é capaz de prover todas essas coisas. Eu preciso me preocupar quanto a essas coisas. Eu preciso me preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir. Perceba que é necessário essa entrega, é necessário essa busca incessante pela presença do Senhor. Porque se a palavra está dizendo que Ele vai prover, é porque Ele proverá. E nós precisamos descansar no Senhor. Então, muitas pessoas, muitos estão ansiosos por conta da preocupação. E esse é o primeiro ponto. E o primeiro ponto é que nós precisamos descansar no Senhor, porque Ele está cuidando de tudo. Ele está provendo. O segundo ponto dessa mensagem que eu queria que você entendesse é que talvez você não esteja preocupado, mas as circunstâncias deste mundo obrigam você a ficar ansioso. Por mais que talvez alguém pergunte para você quais são as suas preocupações e você até diga: eu não estou preocupado, eu vivo a minha vida tranquila, a minha vida em paz. Talvez você até diga isso, mas perceba que o mundo atual que nós vivemos hoje, ele obriga você a se tornar uma pessoa ansiosa. Perceba que nós estamos conectados em um mundo muito tecnológico, onde acaba apressando, onde parece que os nossos dias passam e nós nem estamos percebendo. O atual contexto que nós vivemos, o mundo, a palavra vai dizer que no mundo o maligno ele está operando. O maligno ele opera de uma forma deliberada neste mundo.
Então perceba que nós somos obrigados, de uma certa forma, a vivermos ansiosos, mesmo que nós não estejamos preocupados. Perceba que nós sempre estamos fazendo alguma coisa ou outra. Dificilmente nós ficarmos no silêncio. Talvez a gente não consiga mais passar um tempo com o Senhor. Talvez nós não consigamos passar 5, 10, 20 minutos, meia hora em um tempo de oração. E toda essa correria que nós estamos vivendo é uma forma de estarmos ansiosos, mesmo sem estarmos preocupados. Talvez você não esteja entendendo por que a ansiedade tem atrapalhado a vida de tantas pessoas, mas há um poder neste mundo que quer acabar com a sua vida de uma forma que você nem perceba. Estamos ficando ansiosos e a ansiedade tem acabado com a vida de muitos. Então, queridos, quando nós analisamos a palavra, talvez você se pergunte, mas como que eu me livro da ansiedade? Como que eu consigo viver uma vida de entrega para Jesus, para o Senhor? Como que de fato eu consiga ter o controle da minha vida? Perceba que a palavra vai nos dizer em Isaías 53, 4, versículo 4 e 5. O versículo 4 vai nos dizer: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quando nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus, nós precisamos crer com fé, crer, ter a confiança que o Senhor está levando sobre si. Então que com esta palavra você possa tomar posse desta palavra, que você possa encher o seu coração com a palavra do Senhor e dizer para si mesmo, para a sua ansiedade, para as suas doenças, os seus problemas, e fala que a ansiedade não tem domínio sobre você. É necessário fé. Mas perceba que Jesus vai falar que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ainda que pequeno, a partir de um grão de mostarda, você já está movendo o sobrenatural. O mundo espiritual já está se movendo em favor, em prol de você. É necessário nós depositarmos essa fé em Jesus, nós tomarmos posse dessa palavra e falar: Senhor, o Senhor tomou sobre si todas as enfermidades, leva sobre si essa ansiedade, essa inquietação que tem tomado conta de mim. Que essa palavra ela possa chegar ao seu coração, que ela possa fazer morada e que você possa ter a sua vida edificada. Em nome de Jesus.